Julho 28, lendo a história de Deus. Isaías 54 a 58. Isaías 54. A futura glória de Sião. Regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em gritos de alegria e júbilo, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque muitos são os filhos da mulher abandonada, mais do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas das suas habitações. Não os impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas, porque você se estenderá para a direita e para a esquerda. Os seus descendentes desapossarão nações e se estabelecerão nas suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tenha o constrangimento. Você não será humilhada. Você se esquecerá da vergonha da sua juventude e nunca mais se lembrará da humilhação da sua viuvez. Pois aquele que a fez é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão a trarei de volta. Em um impulso de ira, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isto é como as águas de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca voltariam a cobrir a terra, de modo que, agora, jurei não ficar irado contra você, nem voltar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e desconsolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei os seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus parapeitos, de joias brilhantes as suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz das suas crianças. Em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer. O pavor estará removido para longe. Ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que a atacar cairá diante de você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. Fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Isaías 55. Convite aos sedentos. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum. Venham, compre e comam, venham, compre vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, conforme a minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz dele uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão.
porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regar a terra, e a fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em gritos de alegria diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o junípero, em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, por sinal eterno, que não será destruído. Isaías 56. Salvação para os gentios. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Bem-aventurado aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, que observa o sábado para não profaná-lo e vigia os seus atos para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe: não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Eu lhes darei um nome eterno, que não será eliminado. Os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servir-lhe, para amar o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, estes eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros aqueles que já foram reunidos. A acusação de Deus contra os ímpios. Venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores e insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem o seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. Venham, cada um grita: tragam-me vinho. Bebamos a nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até muito melhor. Isaías 57. O justo perece, e ninguém pondera isso no coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Mas vocês, aproximem-se, vocês, filhos de adivinhas, vocês, prole de adúlteros e de prostitutas, de quem vocês estão zombando, de quem fazem pouco caso, e para quem mostram a língua. Não são vocês uma ninhada de rebeldes, uma prole de mentirosos? Vocês ardem de desejo entre os carvalhos e debaixo de toda árvore frondosa. Vocês sacrificam os seus filhos nos vales. E debaixo de penhascos salientes, nas pedras lisas dos rios, está a sua porção. Elas são a sua parte. Isso mesmo, para elas você derramou ofertas de bebidas e apresentou ofertas de cereal. Poderei eu contentar-me com isso? Você fez o leito em uma colina alta e soberba. Ali você subiu para oferecer sacrifícios, atrás das suas portas e dos seus batentes. Você pôs os seus símbolos pagões,
Ao me abandonar, você descobriu o seu leito, subiu nele e o deixou escancarado. Fez acordo com aqueles cuja cama você ama e dos quais contemplou a nudez. Você foi até Moloque com azeite de oliva e multiplicou os seus perfumes. Você enviou os seus embaixadores a lugares distantes. Você desceu ao Sheol. Você se cansou com todos os seus caminhos, mas não quis dizer, não adianta. Você recuperou as forças, por isso não esmoreceu. De quem você teve tanto medo e tremor a ponto de agir com falsidade para comigo, não se lembrar de mim, nem ponderar isso no coração? Será que você não me teme porque há muito estou calado? Explorei a sua retidão e os seus feitos, mas eles não beneficiarão você. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos o salve. O vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará. Todavia, o homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte. A consolação para os contritos. Então se dirá: aterrem, preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito em um lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito dos humildes e novo alento ao coração dos contritos. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado. Do contrário, o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei, por causa da cobiça perversa dele. Fiquei indignado e o feri, fiquei irado e escondi o meu rosto, mas ele continuou extraviado, segundo os caminhos que escolheu. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu os guiarei e tornarei a dar consolo a ele e aos seus enlutados, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz aos que de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quanto a ele, eu o curarei. Os ímpios, porém, são como o mar agitado, incapaz de sossegar, cujas águas expelem lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Isaías 58. O verdadeiro jejum. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, aos descendentes de Jacó, os seus pecados, porque dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, se não o viste? Por que nos humilhamos, se não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram todos os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de sacos cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas
e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos em uma terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros rachados, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que quiser no meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei que você cavalgue nos lugares altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. É o Senhor quem fala. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.